noite, Legacy. Eu me chamo Karen, para quem não me conhece. Eu faço parte da equipe do Legacy. Aquele momento que não sei o que dizer. Quero compartilhar com vocês, a Miri e o Júnior, nessa noite, eles estão ministrando no Legacy de Sapiranga. E eles mandam um abraço para vocês. Amém? E pega na mão a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Lucas 8, no versículo 40 em diante. Lucas 8, 40 em diante. Nós vamos ler até o 48. Lucas 8, 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar sensíveis, Pai, àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. Senhor, o nosso coração, ele está receptivo, Pai, à tua palavra, Pai. A nossa alma, Senhor, tem sede e fome, Pai, daquilo que o Senhor deseja ministrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam cativas à obediência da tua palavra neste momento, Pai. Que toda distração, Pai, não venha roubar, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, no nome de Jesus. Amém? A gente vai assistir um vídeo, o Cris vai colocar aí pra gente. Preste muita atenção. It's Rabbi. Stay here. A rabbi has a pressing matter ahead. Promise you will come back and see us. Keep going forward. Okay. Stay back, everyone. A rabbi has a pressing matter ahead. No. Please, no. No. 100.
touch. One thread. It's just the fringe. One touch. One thread. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yosef! Rabbi Yosef! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please. I promise I won't touch him. I just need to. Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Trying more. Oh, please, just a moment. Just stop. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge. Promise. You're not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other.
Aleluia. Esse texto é forte demais. E eu coloquei o título dessa mensagem justamente porque nós vamos falar da agenda de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, logo no versículo 40, ele vai dizer que quando Jesus voltou para aquele lugar, voltou para Galileia, existia uma multidão que estava esperando por ele. Existia uma multidão que estava tocando nele, querendo tocar no mestre. E nós vemos que nesse contexto, Jesus ele já tinha um encontro marcado com Jairo. Jairo, ele era o líder da sinagoga. E um líder da sinagoga naquele tempo, ele organizava as cerimônias do templo. Ele era alguém importante dentro do contexto farisaico, dentro da escola. Ele era um organizador do culto, né? Ele organizava as cerimônias. E durante essa organização, provavelmente Jairo já havia ouvido os ensinos de Jesus, ele já ouvia, já tinha escutado a respeito dos milagres de Jesus. E nós vamos ver nesse texto que Jairo, ele se prostra em Jesus, se prostra aos pés de Jesus, implorando para que ele vá até a sua casa, porque a sua filha estava muito enferma. Só que no meio do caminho, Jairo está indo com Jesus até a sua casa e uma pessoa entra nessa história. Uma pessoa que não havia uma agenda com Jesus naquele dia, naquele momento. E é sobre essa fé que eu quero falar com você nessa noite. Jairo, ele havia procurado o mestre, ele havia implorado que Jesus fosse até a casa dele, porque ele cria que se Jesus fosse até lá, se ele fosse lá e tocasse na filha dele, ela seria curada da sua enfermidade. Mas no meio dessa história existe uma mulher que está enferma há 12 anos. Há 12 anos ela está procurando uma resposta e ela não tinha um encontro marcado com Jesus. Ela não tinha nada naquele contexto, ela não estava naquele cenário, até porque ela era considerada impura naquela época. Ela estava sangrando há 12 anos, imagina, ela não podia ter vida social com ninguém, ela não podia estar no templo, ela não podia fazer absolutamente nada, porque ela era considerada impura, ninguém podia tocá-la. E naquele cenário, ela vendo Jesus passar, Jesus estava passando, caminhando, e todo mundo tentando tocar nele, e ela decide: se eu tocar apenas na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E eu quero te falar uma coisa, Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está caminhando aqui nessa noite. Jesus está caminhando aqui nessa noite. Talvez você esteja como ela, ou talvez você esteja com algum outro problema. E deixa eu te falar, Jesus está passando aqui nessa noite. Talvez ele não tenha um encontro marcado com você, mas sim, se você está aqui, você tem um encontro com ele. Mas, à medida que ele vai passando, você pode se lançar. Você não precisa esperar o apelo para se lançar. Você pode se lançar quando você vê-lo. Neste momento, Jesus está passando aqui. Amém? Glória a Deus. E só de ver esse texto, nós já tiramos alguns ensinamentos a respeito de fé. Jairo e a mulher do fluxo de sangue, eles criam em algo. Eles estavam crendo no poder de Deus, no poder que Jesus poderia fazer naquele momento, mas ambos tinham níveis de fé diferentes. Se nós olharmos para os tipos de fé, nós vamos ver que Jairo precisava que Jesus fosse até a casa dele para que ele curasse. E essa mulher não precisava de uma agenda para que ela fosse curada. Ela decidiu se lançar naquele momento.
E uma coisa que eles têm em comum é que eles ouviram falar, eles ouviram a respeito de algo, eles ouviram falar que Jesus curava, eles ouviram o ensinamento de Jesus. Então eles criam em algo e eles ouviram falar do que Jesus podia fazer. E deixa eu te falar que algumas coisas vêm mediante a fé. Você que está no Carisma, a pastora Letícia, ela falou um pouco sobre isso no domingo. E sim, você tem que ler esse livro como leitura obrigatória se você é aluno. Eu já li esse livro 2 vezes e eu estou lendo pela 3ª vez. E toda vez que eu leio este livro, eu sou edificada na minha fé. Fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E existem coisas que vêm mediante a fé. Uma das coisas que vem mediante a fé é a salvação. Você ouviu falar sobre algo e você creu. Você ouviu falar de Jesus e você creu. Então a salvação, ela vem mediante a fé. A justificação em Cristo, ela ocorre mediante a fé, porque se você crê, você é justificado. Você entende que a justificação não tem a ver com as suas obras, mas tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. E isso é fé. A cura, ela vem mediante a fé. Porque para você ser curado, você precisa crer que você será curado. Você precisa crer em algo, crer no poder, crer que você pode acessar a cura. Vitórias vêm mediante a fé, porque sem fé, se você vai orar sem fé, muitas vezes nós fazemos isso, sabia? A gente ora e a gente desacredita naquilo que a gente orou com a nossa própria boca. Isso é triste. Mas eu preciso te falar que vitórias vêm mediante a fé. Eu acesso coisas mediante a fé. Livramentos estão associados à fé. Quando nós oramos por algo, nós intercedemos e nós acreditamos naquilo que nós estamos liberando, aquela palavra, Senhor, livra-nos, livra-nos, livra-nos. E nós cremos que aquilo nos livrará e de fato acontecerá. A fé é crer em algo. Nós sabemos que em Deus estão todas as promessas e Ele é a origem de todas as promessas, mas a fé é o canal pelo qual eu acesso essas promessas. Só tem como acessar as promessas de Deus se eu tenho fé. E no domingo a pastora Letícia falou a respeito das palavras que você já havia recebido, palavras que você recebeu na conferência, palavras que você já recebeu, até mesmo curas que nós já recebemos, entendimento que nós já tivemos. Sem fé é impossível acessar essa realidade. É impossível acessar algo, é impossível acessar uma promessa se eu não crer. Eu preciso crer. Mas antes de nós entrarmos nos detalhes deste texto, nós precisamos estabelecer algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é Hebreus 1:1. Pode colocar aqui para mim, Cris. Você sabe esse versículo de cor? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza, não existe dúvida. Eu não duvido daquilo que foi liberado, eu não duvido e por isso eu acesso. Eu não preciso ver para crer e a fé é essa certeza. Uma outra coisa que eu preciso ter definido antes de falar mais a respeito deste texto é que a fé está no Espírito. Como assim a fé está no Espírito? Nós cremos dessa forma, né? A nossa igreja crê dessa forma, que nós
somos tripartidos, nós somos um espírito que possui uma alma e está em um corpo. Então a sua fé, ela só pode ser depositada no campo do seu espírito. É através do seu espírito que você acessa a fé. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É no campo do seu espírito. Então, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu consigo atingir níveis de fé diferentes. Mais eu consigo alargar a minha fé, porque eu estou trabalhando isso no campo do meu espírito. A fé está depositada no espírito. É por isso que mais lá para frente, quando nós falarmos a respeito de emoções, a fé ela não sente, porque a fé sabe, é a certeza. Se a fé fosse depositada no campo da nossa alma, nós sentiríamos. E a fé não duvida, ela é certeza. Amém? A terceira coisa que você precisa saber é que Jesus sempre vai até o nível de fé das pessoas. Nesse texto nós vemos que Jesus estava indo de encontro do nível de fé das pessoas. Ele dava atenção do nível de fé das pessoas. Como assim? Jairo tinha um nível de fé. Jairo precisava que Jesus fosse até a casa dele para realizar um milagre, para que ele declarasse uma palavra de cura. E a mulher do fluxo de sangue, ela só precisava tocar em um fio. Essa era a fé da mulher samaritana. Da mulher samaritana não, da mulher do fluxo de sangue. Estou trocando as mulheres. Socorro, Deus. É que são várias mulheres. E quando Jesus vai até a casa de Jairo, ele está revelando um nível de fé. E Jesus está dando a mesma atenção para Jairo e para a mulher do fluxo de sangue. Porque no momento que ela toca nele, ele para a agenda dele naquele momento. Ele para, Jesus estava indo fazer outra coisa, ele tinha outras coisas para tratar. E naquele momento ele para e dá atenção para aquela mulher, porque existiam níveis de fé diferentes. Aqui nós vemos 2 tipos de fé. Além disso, existem níveis de fé, mas também existem tipos de fé. Eu te falei que a fé, ela é depositada no nosso espírito. Então, existe a fé que está no campo do espírito, que quando eu, com meu espírito recriado, quando nasço de novo, eu passo a crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente na cruz. Eu creio nessa realidade, então a fé, ela sabe, ela é a certeza, ela não duvida daquilo que Jesus fez, ela não duvida das palavras que foram liberadas. Então existe a fé que está no campo do espírito. Existe um outro tipo de fé, que é a fé no campo das emoções, ou a fé na alma, a fé almática. É aquela fé que está depositada nas suas emoções. É por isso que você fala que a fé sabe, a fé não sente, mas ela sabe. Se você alimenta a fé que está no campo das suas emoções, quando você começa a sentir, você começa a duvidar das coisas, porque está no campo da sua alma. E isso é muito perigoso. Existe um outro tipo de fé, que é o dom da fé, e esse é um dom espiritual. Ele está disponível para todo aquele que pede, mas é utilizado e distribuído pelo Espírito Santo conforme ele quer e deseja usar. Este é um tipo de fé, um dom da fé para ser usado numa ocasião específica, quando o Espírito concede este dom. Mas ele está disponível para todo aquele que busca. É uma fé sobrenatural. E além disso, você precisa saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11, no versículo 6. E quando Lucas ele narra essa história e ele introduz a mulher do fluxo de sangue nela, ele é rico nos detalhes. Ele vai dizer assim: e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Aqui Lucas está falando que essa mulher, durante esses 12 anos de enfermidade, já havia tentado de tudo. Já havia consultado os médicos daquela época, já havia gastado tudo que ela tinha com essa enfermidade. Então nós vemos a condição dessa mulher, ela era uma mulher abalada fisicamente, era uma mulher abalada emocionalmente, era uma mulher abalada
psicologicamente 12 anos sem vida social, 12 anos sendo tratada como impura, sendo tratada como ninguém naquela época. Porque de acordo com o cerimonial da lei, isso está escrito em Levítico, a mulher, quando ela estava neste período de fluxo de sangue, ela não poderia estar com os demais e ela não poderia tocar as pessoas, porque essas pessoas também eram consideradas impuras. É por isso que quando nós vemos este vídeo, a mulher ela está tão preocupada e fala assim: Jesus, mas eu só toquei na orla das suas vestes, eu devia ter te pedido, você não está impuro. Porque cerimonialmente Jesus não poderia ter contato com ela, porque ela era considerada impura, né, pela lei. Só que quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver que Jesus, né, não só para este texto, mas para outros textos, nós vamos ver que Jesus, ele nunca atribuiu a cura a um desejo ou uma necessidade da pessoa. Jesus nunca disse: vá, que o seu desejo te curou. Vá, que a sua necessidade te curou. Eu sei que você precisa, então é por isso que eu vou te curar. Jesus nunca disse isso. Nem mesmo Jesus disse: sim, fui eu que te curei. Tudo bem, foi o meu poder que te curou. Jesus nunca disse isso. Jesus sempre atribuiu a cura das pessoas com a fé delas. Porque sem fé é impossível você acessar as promessas de Deus. Sem fé é impossível você acessar as promessas de Deus. E Jesus sempre fala: vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. Ele está sempre atribuindo e buscando fé nas pessoas antes de realizar algo. Ele sempre está fazendo uma pergunta, ele sempre está tentando tirar algo de fé das pessoas para que ele possa realizar algo. Em Mateus 17:20 vai dizer: eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é suficiente. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas, para ser curado, para acessar as promessas de Deus. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer em algo. E muitas vezes eu e você, nós estamos nessa condição. Nós queremos ser curados. Nós queremos viver as palavras que foram liberadas ao nosso respeito. Nós sabemos que Jesus tem poder para fazer e que Jesus pode fazer e que Ele está disponível para isso. Mas nós esquecemos das palavras que foram liberadas. As palavras que Deus já liberou ao nosso respeito. As palavras que estão disponíveis para nós. Nós esquecemos disso. E um exemplo disso é quando nós falamos sobre perdão. Abre comigo em Mateus 11, 24 ao 26. Nós sabemos que Jesus pode fazer e que Ele quer curar. O desejo de Deus é sempre curar. Mas Ele sempre está buscando em nós um nível de fé. Pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda é necessário. Só que muitas vezes nós esquecemos das palavras que estão liberadas. Você vai entender do que eu estou falando. Portanto, eu te digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E sabe, quando eu alimento a minha fé, que está no campo das emoções, e olho para esse texto, eu sou levado a duvidar daquilo que Deus disse. Ou eu acabo dando vazão aos meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo. E por que eu peguei o exemplo do perdão? Porque quando nós vamos perdoar alguém,
Nós não olhamos se a pessoa merece, se é mérito. Olha como eu sou bom, mas é porque eu decidi. Eu decidi, porque a palavra está dizendo que se eu perdoar, eu sou perdoado. E muitas vezes nós negligenciamos as palavras que já foram ditas ao nosso respeito. A sua mente mente. Por que eu falei isso? Porque a fé guiada pelo campo das emoções também estão no campo da nossa mente, sentimentos estão no campo das nossas emoções, que falam a respeito da nossa alma, e a sua mente mente. Você começa a dar vazão para a sua alma, e a sua alma ela quer justiça, mas Jesus está passando. Jesus está passando e você quer justiça, você está alimentando a sua alma. É por isso que a fé, ela precisa ser alimentada no nosso espírito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que quando eu começo a alimentar mais a fé, que está no campo da minha alma, das minhas emoções, eu acabo dando espaço para a incredulidade. Eu passo a desdizer aquilo que Deus já disse. Isso é muito sério. A gente passa a não acessar as coisas que já foram liberadas, porque a gente passa a não crer mais. A gente dá vazão para os nossos sentimentos. Duas coisas principais geram incredulidade. Nunca ter ouvido, isso é um fato, nunca ter ouvido. Ouvir e rejeitar. Às vezes eu até escuto, mas eu rejeito. Porque aquilo vai exigir de mim uma renúncia, uma entrega, uma posição. Então eu escuto e eu rejeito. E eu dou vazão para a incredulidade. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Um exemplo disso é... Quem já fez TA aqui? Glória a Deus. Se você está na fila, espere paciente no Senhor, que você vai ser chamado em nome de Jesus. Mas quando nós passamos pelo tratamento da alma, ou por algum outro momento, quando você procura o seu líder de GC, você procura um pastor para falar a respeito de alguém, e você precisa liberar perdão para uma pessoa, sempre a pessoa que está conduzindo aquele momento, ela pergunta, e ela fala assim: Senhor, eu creio que o perdão é um dom do Senhor, e eu decido perdoar. Eu decido, porque a tua palavra diz que o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Eu creio, Senhor, que se eu perdoar, eu também serei perdoado pelo Senhor. E é por isso que nós acessamos realidades. Mas muitas vezes nós estamos cegos para aquilo que a palavra está dizendo. Deus já disse, mas nós não cremos, porque nós estamos dando vazão para os nossos sentimentos. E isso é muito perigoso. E nesse texto nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, ela não só ouviu falar de Jesus, mas ela creu que Jesus podia fazer. Ela não se importou com as pessoas que estavam ali. Nesse vídeo, né, do The Chosen, nós vimos que ela foi repreendida até por uma das pessoas que estavam ali. Mas ela não se importou com isso. Ela disse: eu creio, se eu tocar em um fio, se eu tocar só naquele fio, eu vou ser curada, eu creio. E ela se lançou. Jesus não tinha marcado nada com ela, tinha marcado com Jairo, essa era a agenda de Jesus naquele dia. Mas ela pensou assim: Jesus está passando e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser curada, eu preciso ser transformada e Jesus está passando. Jesus não marcou nada comigo, Jesus não vai até minha casa, mas eu preciso. Então eu decido tocar na orla das vestes dele. Sabe por quê? Porque eu decidi, porque eu não quero ficar mais nessa condição. Eu não quero mais ficar nessa condição que eu estou, então por isso eu vou me lançar. E muitas vezes Jesus está passando e em vez de nós decidirmos se lançar ou abandonar aquelas coisas velhas, práticas velhas, nós estamos deixando Jesus passar. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no Retiro Legacy. Quem estava no Retiro? Ô, glória!
Retiro foi muito especial, gente. Expectativas para o próximo. E eu quero compartilhar algo com vocês que aconteceu em um dos domingos. Foi no domingo que isso aconteceu, foi na manhã. E ele tem a ver com o contexto dessa ministração e eu quero compartilhar com você. Nós estávamos numa ministração e chegou um determinado momento que eu não estava mais naquele contexto da ministração, porque Jesus, ele queria tratar algo específico comigo. Só que Jesus estava movendo uma cura, estava movendo algo a respeito de paternidade, algo a respeito de um outro mover. E Jesus estava passando, e naquele domingo eu estava muito chateada, porque por muito tempo, era o dia do meu aniversário e por muito tempo eu não gostei dessa data, porque ela sempre caía no retiro e ninguém lembrava, todo mundo esquecia, enfim, isso não vem ao caso, mas eu quero te compartilhar com você um nível de cura que eu acessei. Jesus estava curando outras coisas. E naquele momento Jesus estava passando por aquele lugar e o Espírito Santo me fez uma pergunta: Karen, você quer ser curada? E eu disse: sim, eu quero, eu desejo ser curada. Arranca de mim essa dor, porque eu não aguento mais conviver com ela. E naquele momento o Espírito Santo me disse assim: a chave está no seu bolso. E eu fiquei relutante por um momento, porque eu sabia do que Deus estava falando comigo. E mais uma vez, Jesus fala assim: Karen, você quer ser curada? E eu disse: sim, Senhor, arranca de mim essa dor, porque eu não aguento mais conviver com ela. Eu não aguento mais passar os dias assim, os meus aniversários assim. E Jesus novamente disse: a chave está no seu bolso. E de novo, em mais um momento, eu estava ali, relutante. E Jesus, mais uma vez, me perguntou: Karen, você quer ser curada? A chave está no seu bolso. Você pode usá-la. A chave era o perdão. E eu estava relutante porque perdoar exige de mim renúncia, exige de mim não me importar com o que vão dizer, porque pode ser um motivo muito bobo, mas eu precisei me despir. Precisei deixar minha reputação de lado. E eu procurei uma das pastoras, foi a pastora Alessandra que orou comigo, e eu experimentei de um nível de cura novo. Eu já havia sido curada em relação à minha paternidade, mas Deus depositou em mim uma nova porção de cura naquela manhã. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, só que nós estamos relutantes. E sabe, por muitas vezes eu fui confrontada com a minha cura, achando que eu não havia sido curada por causa dos meus sentimentos. Mas quando eu dou lugar para isso, eu estou dizendo aquilo que Deus já disse. Se eu confessei os meus pecados, eu fui perdoada. Se eu perdoei, eu fui perdoada. E quando eu passo a duvidar disso, eu dou lugar para a incredulidade, porque eu estou dando lugar para as minhas emoções. E eu quero falar com você que esse texto de Lucas, ele é rico nos detalhes, porque ele fala que a mulher do fluxo de sangue, ela não tocou em qualquer lugar. Ela tocou num lugar específico, na borda do manto de Jesus. Alguns lugares vão descrever como a orla das vestes de Jesus. E muitas vezes nós achamos que a borda do manto de Jesus ou a orla das vestes é de fato a barra da roupa de Jesus, e não foi nesse lugar que a mulher do fluxo de sangue tocou. Ela tocou num lugar específico. Naquela época de Jesus, as pessoas que tinham autoridade para ensinar, que eram reconhecidos como mestre naquele tempo, usavam um manto chamado talite. E foi nesse lugar que a mulher do fluxo de sangue tocou. E eu vou explicar para você o que significa esse lugar que ela tocou. O talite, ele é um manto,
eles usavam assim, ou por baixo das vestes. Os fariseus usavam por cima das vestes. É aquele manto listradinho que você vê. E na borda desse manto, ele é constituído por 8 fios e 5 nós. E esses fios e nós, eles têm um significado. Esses fios representam os sentidos principais para o judeu. Ele vai representar a audição, o olfato, a visão, o paladar, as emoções, o coração, os pés, as genitais, tudo aquilo que é de sentido de sentir para o judeu. E esses 5 nós que ele dá, ele está falando a respeito da lei do Pentateuco. E quando nós vemos aquela representação de fios com nós estamos declarando que os sentidos, todos os sentidos, estão amarrados à palavra de Deus, estão alicerçados na palavra de Deus, eles estão sujeitos à lei de Deus, estão sujeitos à palavra de Deus. E quando essa mulher toca nesse lugar específico, na orla do manto de Jesus, no talite de Jesus, nessa pontinha, nós vimos no vídeo o lugar que ela toca num lugar específico. Jesus vai dizer que dele saiu poder. Várias pessoas estavam tocando Jesus, várias pessoas estavam comprimindo Jesus, mas essa mulher toca num lugar muito específico. Ela toca nos sentidos de Jesus e desse lugar sai poder. Além disso, quando ela toca nesse lugar, ela está declarando: ei, os meus sentidos estão sujeitos à palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Ele pode fazer. Eu creio, eu ainda estou sangrando, mas eu creio. Eu tomo posse da minha cura, porque os meus sentidos estão alicerçados e amarrados na palavra de Deus. Não são mais os sentimentos e as emoções que me governam. Eu não estou me importando com o que estão falando, com o que vão falar de mim. Mas eu declaro que os meus sentidos estão amarrados nessa palavra. E quando nós vemos Jesus perguntando quem me tocou, Pedro vai falar assim: mestre, como assim? Todo mundo te tocou, está todo mundo tocando em você. E Jesus diz que dele saiu virtude. Dele saiu poder. Porque embora tivessem muitas pessoas tocando ele, existia uma pessoa que tocou com a intenção, que tocou com fé suficiente para tomar posse da promessa que existia, da palavra de Deus. É por isso que Jesus declara: todos estão tocando, mas alguém toca ele de forma diferente. E esse texto, ele faz a nossa fé ser esticada. E nesse livro aqui, eu não sei se quem já leu, Aluno do Carisma, mas você vai ler. Nesse livro, o autor, ele fala assim, ele descreve que muitas pessoas são passivas e mascaram a sua inércia, a falta de ação. Inércia é falta de ação, com submissão, afirmando que estão confiando na vontade de Deus. Essa mulher, ela não tinha agenda com Jesus. Se nós pensássemos assim, nós pensaríamos que ela deveria estar esperando Jesus, que Jesus fosse até o seu encontro, que Jesus fosse até a casa dela para que ela fosse curada. Afinal, se fosse da vontade de Deus que ela fosse curada, da vontade soberana de Deus, Jesus teria que ir até ela. Mas a ação, a nossa ação não anula a soberania de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. É vontade de Deus curar. Mas nós podemos fazer como essa mulher do fluxo de sangue, podemos agir. Jesus está passando e nós estamos como? Vendo as pessoas sendo curadas e nada acontecer conosco. Mas essa mulher não estava assim, ela estava assim: ei, eu quero, eu preciso. Ela não estava esperando que alguém olhasse para a sua necessidade, mas ela decidiu olhar. Ela decidiu tocar. A nossa fé é ativada quando eu decido, quando eu tenho a minha fé ativada, isso é uma resposta.
é uma resposta para o agir de Deus. É a resposta. Lucas 11, do 9 ao 10 vai dizer: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que abate, a porta será aberta. Tiago 1, 6 vai dizer: peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Jesus, nessa noite, Ele está procurando a sua fé. Nesse texto, nós vimos que Ele foi de encontro à fé de duas pessoas. Jairo tinha um nível de fé, e nós falamos também que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é suficiente. E a cura daquela mulher, ela precisava ser reconhecida publicamente. Jesus precisava declarar aquilo publicamente para que ela tivesse a sua vida social restabelecida. Mas Jesus afirma que o que curou ela não foi ela ter tocado na roupa dele, não foi o manto dele que curou, mas foi a fé dela ativada que a curou. Essa mulher, ela só tinha uma chance. Ela estava no meio de uma multidão, ela ia tocar em todo mundo e ela tinha uma chance: ser curada. E ela tomou posse dessa fé e dessa palavra, e ela foi curada. Se você não lembrar de nada que eu falei até aqui, lembre-se que Jesus está esticando a sua fé. Nós estamos falando de fé desde domingo. Jesus está esticando a sua fé desde domingo. E a fé é o meio pelo qual você acessa as promessas de Deus. É o meio pelo qual você acessa a salvação, justificação, cura, livramento. Tem coisas que só vão ser liberadas se eu começar a declarar palavras ao meu respeito, palavras de Deus. E muitas vezes nós estamos cabisbaixos, desanimados, porque nós deixamos de declarar as palavras de Deus ao nosso respeito. O Ministério de Louvor pode subir. Comece a declarar palavras de Deus ao seu respeito. Nós lemos aqui no início que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E que nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Talvez você tenha palavras liberadas sobre a sua vida. Talvez você esteja duvidando que foi de fato curado. Talvez você esteja assim nessa noite, mas comece a declarar essas palavras sobre você. Comece a tomar posse da sua cura, mesmo que você sinta dor, mesmo que esteja doendo ainda. Não, eu fui curada. Eu fui curada porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, nós somos curados. Comece a declarar essas palavras ao seu respeito.